Eu não conhecia o projeto, eu sou uma testemunha disso. Eu não conhecia. Eu não li como se fosse história em quadrinho. Eu li durante 2 meses, com a maior tranquilidade, parcimônia, estudando, vendo coisas. É altamente viável. É corajoso, é ousado, mas é do tamanho do Vasco. Não é um projeto menor que o Vasco, menor do que a capacidade do Vasco. E ele tem, sim, sustentáculo em as coisas acontecendo, como se imagina quem fez o projeto nos próximos anos. É uma virada de chave, sim. E está falando aqui quem foi candidato a presidente, quem não tinha lido o projeto e que tinha questionamentos de ordem política, de outras, mas coisa muito melhor, ok. Mas do que eu vi no Vasco até hoje, nos últimos anos, não há comparação. Isso precisa ficar claro. O primeiro ponto importante dessa explanação, na minha opinião, é essa reversão que fica muito clara de quem deveria estar discutindo inicialmente esse assunto, que é o quadro social do Vasco. Isso foi muito bem colocado. Porque o que está acontecendo nesse momento? Os dirigentes do Vasco, os gestores do Vasco, eles estão levando o torcedor do Vasco ao desespero pela péssima performance esportiva, pelo orçamento que se mostra cada vez mais baixo, com menos condição de fazer com que o Vasco almeje alguma coisa, vão para uma reunião de orçamento e dizem que o objetivo do Vasco no Campeonato Carioca é chegar à semifinal, como se esse, em algum momento da história do Vasco o objetivo do Campeonato Carioca fosse esse, e levam o torcedor a uma situação de que ele não veja mais jeito, e agora vocês vão para o Magé, agora se não tiver mais jeito, tiver tudo... E eles jogam com isso de uma maneira absolutamente torpe, porque eles jogam com a temperatura do torcedor do Vasco, para ver se em algum momento, com algum anúncio, com alguns meios de comunicação, dando a eles respaldo, eles conseguem convencer o torcedor do Vasco. O que me estarrece quando eu vejo nas mídias sociais e nos chamados influenciadores digitais, eu posso garantir que desses influenciadores, 80% são contra a venda do Vasco. Só que os interesses de muitos é o de não colidir com aquilo que nas mídias sociais, vamos vender, porque discurso 20 anos... E aí eles acabam sucumbindo e não põem para fora, com coragem, a ideia que eles têm a respeito do absurdo que é a venda. Porque qualquer pessoa que, minimamente capaz, não pode considerar que uma gestão que, primeiro, entra dizendo que abomina a história da venda. Esse é o primeiro ponto. Tem a pior performance esportiva da história do Vasco no futebol, isso eu posso garantir, é a pior performance esportiva desde que o Vasco, lá em 1922, subiu para a primeira divisão. E, no meio disso, no dia seguinte à pior performance, o que ela passa para o público? Eu vou vender. Então, é claro que é uma solução que é dada para levar o torcedor do Vasco a achar que não tem outra. Esse é um ponto muito importante para ser colocado e que foi muito bem mencionado, sobre essa inversão. Primeiro, o quadro social do Vasco tem que ser consultado para depois outros poderes do Vasco, etc., queiram discutir. A segunda questão é a pressa. Não tem razão que dê qualquer tipo de justificativa para essa peça. Eu tenho que fazer em fevereiro, eu tenho que fazer em janeiro, eu tenho que fazer em março. O que aconteceu no Conselho de Beneméritos, que na minha opinião foi um primeiro passo, o Conselho de Beneméritos, ele foi pressionado com a presença do Carlos Roberto Osório na reunião no próprio Conselho, ele foi pressionado a ponto de se dizer que nós diretoria do Vasco, eles, diretoria do Vasco, nós queremos trazer para o Conselho de Beneméritos a necessidade da SAF. No que foi freado pelo discurso inicialmente do Luiz Manuel Fernandes, dizendo o seguinte: olha só, eu tenho 10 perguntas básicas para nós começarmos a pensar em ter um projeto para discutir esse projeto sobre SAF. Depois, e isso é de suma importância, o grande benemérito Itamar Ribeiro de Carvalho, como você tinha assuntos gerais naquela reunião do Conselho, ele chama ao presidente do Conselho de Beneméritos uma hipótese de uma votação para que um projeto que é de conhecimento público, até porque ele foi publicizado dessa maneira, que ele pudesse ser apresentado por um associado do clube, que no caso é o que está aqui, o Luiz Roberto Levenciano, e mostrar o seguinte, que há outra solução, ou que existem outras soluções. Na hora em que ele acaba a fala, que o Itamar Ribeiro de Carvalho acaba a fala, o Carlos Roberto Osório, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: não precisa. O projeto está na mesa da diretoria do Vasco, porque o Adriano Mendes teve uma conversa com o Luiz Roberto Levenciano, e então já está lá, e não tem nada a ser falado de lá para cá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, nós tivemos a preocupação de falar com o presidente do Conselho de Beneméritos, e ele, no final das contas, ele fez isso, dizer, olha, o que o Conselho de Beneméritos tem que passar para o público vascaíno, para o quadro social vascaíno e para o torcedor vascaíno, é que ele não está fechado em copas, que ele pode ouvir associados do Vasco que tenham a solução ou uma possibilidade de solução para o Vasco.
E daí veio a fala do Antônio Pires Peralta, no final da reunião, dizendo exatamente isso, que está aberto. Agora, entre estar aberto e concretizar, ainda existe uma distância, que precisa ser diminuída. Nós precisamos, no momento de grande discussão interna no Vasco, que seja apresentado, de fato, uma outra alternativa para que as pessoas debatam, discutam, critiquem, desconfiem, queiram mais embasamento, mas que isso venha para a pauta de discussão interna no Vasco. Porque isso não está na pauta de discussão da direção do Vasco, que, segundo o caso Alberto Sozzoli, está lá com o projeto, e usou o projeto para quê? Para colorir? Então, a verdade é o seguinte, você tem hoje uma alternativa, eu canso de dizer isso, ou não me canso de dizer isso, porque felizmente o Vasco tem uma alternativa, e essa alternativa ela precisa ser debatida. Nós não podemos continuar com esse debate, do debate do projeto Somamos em relação ao Código Social, com uma parte dizendo assim, esse projeto é maravilhoso, e a outra parte diz, isso é lunático, que as pessoas não debatem. As pessoas têm que entender. Por que alguém está dizendo que é maravilhoso? Está dizendo que tem isso, tem aquilo. Por que alguém está dizendo que é lunático? Porque não entendeu, porque acha que é aquilo ali. Então isso precisa vir a público. Então esse é um dos fundamentos. E aí, eu queria falar sobre a questão da coragem, que foi colocada em determinado momento pelo Luiz Roberto Lemenciano. O Vasco, ele, ao longo da sua história, as coisas que deram certo, ou aquilo que se tentou fazer para dar certo, por exemplo, quando o Vasco contratou o Tostão, não deu certo. Foi uma tentativa corajosa, mas quando o Vasco contratou o Edmundo, deu certo. A grande questão é a seguinte, o que você traz quando você toma uma atitude corajosa? Você tem que trazer para o torcedor o seguinte, se eu vou trazer um jogador, por exemplo, o caso do Hulk específico, que o próprio Levenciano falou no início lá do ano de 2020, olha, eu tenho condição, estou fazendo contato, mas isso é absurdo, não vai acontecer de jeito nenhum. Como é que terminou o ano de 2021? O Atlético Mineiro campeão brasileiro com o Hulk. Então, quando você busca alguma coisa, você tem que enxergar o seguinte, eu estou buscando simplesmente aqui, porque eu quero vender camisa, eu quero ganhar o título, eu quero ser campeão, porque hoje no futebol, diferentemente do futebol dos anos 90, 80, 70, você ganha um campeonato, você fica numa boa posição, o Atlético Mineiro ganhou mais de 160 milhões de reais, pelas posições que ele teve no ano. Então, essa questão da coragem é você poder fazer com que você tenha uma ideia do que você pode atingir, do que você pode chegar, baseado em ações que, de fato, em tese, não sejam as mais austeras, entre aspas, as mais seguras, entre aspas. E o futebol, ele é assim. Você consegue obter conquistas, obter títulos com ações corajosas, porque senão você fica no reme-reme e não vai a lugar nenhum. Agora, é claro, não é fazer sem nenhum critério, não é fazer jogado. Mas se você fizer lastreado, se você fizer com um grupo organizado, com gente que entenda daquilo, claro que você tem grande possibilidade de sucesso. E o Vasco é um primor nisso. O Vasco teve uma verba que entrou no final do século passado. Entrou lá o dinheiro do Bank of America, do National Bank, depois do Bank of America. O Vasco, em 4 anos, conquistou 6 títulos. Sendo que 4 entre nacionais e internacionais. Isso mostra que o clube, o Flamengo, por exemplo, começou a ganhar mais dinheiro que os outros em 2011. Ele foi ser campeão em 2019. Demorou 8 anos. Então, o Vasco tem, historicamente, essa característica. Historicamente, essa possibilidade. Agora, você tem que ter gente lá dentro que conheça, que tenha profissionais gabaritados e que tenha caminhos para prosseguir. Eu, particularmente, digo isso com a maior tranquilidade, digo na frente, como digo várias vezes, já falei em muitas lives. Eu não conhecia o projeto. Eu sou uma testemunha. Eu não conhecia. Eu encontrei com o Luiz Roberto Levenciano no escritório dele. Ele falou, Sérgio, eu vou te passar o projeto para você ler. Eu peguei o projeto, mas eu não li como se fosse história em quadrinho. Eu li durante 2 meses, com a maior tranquilidade, parcimônia, estudando, vendo coisas. É altamente viável. É corajoso? É ousado? Mas é do tamanho do Vasco. Não é um projeto menor que o Vasco, menor do que a capacidade do Vasco. E ele tem, sim, sustentáculo em as coisas acontecendo, como se imagina quem fez o projeto. Então, nós temos que dar oportunidade à instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama, para que isso venha, através das pessoas que tenham capacidade, que isso venha a ser sustentáculo para o Vasco nos próximos anos. É uma virada de chave, sim. E está falando aqui quem foi candidato a presidente, quem não tinha lido o projeto e que tinha questionamentos de ordem política, de outras, mas que, no momento em que viu, não precisa ver mais alguma coisa. Aparecer alguma coisa muito melhor, ok, mas do que eu vi no Vasco até hoje, nos últimos anos, não há comparação. Isso precisa ficar claro, e isso precisa vir para debate. Vamos parar com esse debate bobo, com essa coisa boba de é isso, é aquilo, é fulano. Vamos olhar para o projeto e observar se esse projeto é ou não é o futuro do Vasco. E eu espero que assim seja.